Cavalheiros, esta é a Mercedes SLK do nosso amigo Igor 3K, que entra aqui na Vanguard, na oficina Vanguard, para fazer uma inspeção de longo prazo. E o que a gente está descobrindo aqui são coisas que nem os especialistas estavam esperando. Eu vou contar para vocês mais sobre esses detalhes do diagnóstico e do funcionamento desse carro, que é complexo, ao longo desse vídeo. Para quem não conhece esse carro, ele é muito famoso aqui no YouTube. Até o Rubens Barrichello já dirigiu esse carro lá no Velocitar. Durante essa gravação, o carro começou a apresentar alguns defeitos, certo? E assim, tinham problemas no motor, tinham problemas de natureza eletrônica interna do carro e até tinha vazamento de óleo pelo teto. E muita gente achou que era clickbait. Não era, o teto estava vazando, certo? Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada lá. Então chegou aí, o carro ainda está em diagnóstico, porque a gente está fazendo algumas inspeções. Estamos puxando o fio do novelo aqui e continuamos puxando. Achamos que ia ser um negócio meio curto, mas está se expandindo para outras áreas aqui o diagnóstico desse carro, né? Inesperadas. E é isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo. É isso? É isso. Bom, primeiramente, cavalheiros, feliz 2025, que vocês tenham um excelente... É 26, né? Eu falei 25? É 26. Feliz 2026, espero que vocês tenham um excelente ano. Esse vídeo, na verdade, era para ter gravado no ano passado, antes de eu sair de férias, mas não deu certo porque o carro começou a entrar em outros problemas aqui, os problemas começaram a ficar um pouco mais complicados do que o avaliado inicialmente. E de novo, o que a gente tem aqui? A gente tem um Roadster, um motor 4 cilindros compressor, com uma certa idade, certo? E o tempo, a quilometragem, ela é baixa. E aqui eu já começo a desmistificar, né, um senso comum que o brasileiro tem, ao contrário de outros lugares do mundo, de que carro com quilometragem baixa significa carro sem problemas. E nós que trabalhamos aqui com manutenção e reparação desse tipo de carro, a gente sabe que passados-se 10 anos, a quilometragem já começa a virar uma coisa secundária na expectativa desse carro apresentar problemas. Porque o tempo, certo? A exposição às intempéries, a exposição à luz do sol, a exposição à atmosfera que possui oxigênio. O oxigênio, ele é um oxidante, certo? Vai ao tempo degradando, vai ressecando mangueiras, vai ressecando e rachando borrachas, componentes de plástico também vão ficando mais rígidos e começam a surgir pequenos detalhes, pequenos problemas que são inícios de futuros grandes problemas. Como é que a gente aborda um carro já com uma certa idade aqui na oficina? A gente nunca recebeu, essa é a primeira vez que esse carro inclusive entra aqui, certo? A gente primeiro começa com uma inspeção visual pré-roteirizada. Vem comigo, eu vou explicar melhor. Então, a inspeção visual é basicamente um roteiro de uma inspeção que eu vou fazer visualmente no carro, desmontando 4 rodas e o protetor de cárter, para a gente ter uma ideia geral, e aqui eu estou falando do tato do mecânico, para a gente entender qual que é o grau de manutenção que esse carro recebeu no passado, certo? Como que ele foi cuidado, se ele está bem cuidado, observando os itens que são abordados aqui na inspeção visual. Lembrando que inspeção visual não é isto, certo? A gente desmonta apenas as 4 rodas e a gente dá uma olhada em níveis de fluidos, conforme o roteiro, mas a inspeção visual ela não é isso. E aqui serve um alerta para você que leva o carro para fazer uma inspeção visual no mecânico de confiança ou uma inspeção de pré-compra, alinhe as suas expectativas com o serviço que você está contratando, certo? Para eu determinar, por exemplo, como que está a vida útil dos amortecedores, se a caixa de direção possui alguma folga, se as partes internas do motor estão com desgastes avançados ou não, eu preciso de horas de serviço, muitas vezes dias de serviço, para a gente acessar e aferir e te dizer, olha, o motor do seu carro que você acabou de comprar, o que você está comprando, ou que você possui há 10 anos, está bom, certo? Esse tipo de serviço hoje demanda tempo. E quando você pagar R$1.000 numa inspeção de pré-compra, alinhe as suas expectativas com o que é possível acessar nesse um dia que o carro ficou na oficina, se muito, certo?
Mas a nossa inspeção, como eu disse, é um roteiro e isso serve de base para a gente ter uma ideia de uma maneira geral de como que está o carro, certo? A gente começa com o scanner pegando as avarias eletrônicas que o módulo consegue detectar e você vai ver nesse vídeo que o carro possui algumas avarias que não apareceram no relatório de avarias aqui do scanner do carro, certo? Vocês vão ver, por exemplo, que um dos bicos de injeção desse motor estava com uma vazão diferente e não existe nenhum código aqui indicando algum problema com mistura de combustível, falha de cilindro, nessa inspeção aqui das memórias de falhas, né? Depois a gente passa por uma questão de lataria e aqui vale dizer que esse carro ele veio adesivado para a gente, certo? Isso vai ser o escopo do serviço, o segundo serviço que a gente vai fazer depois que a gente terminar essa parte mecânica, né? Aí a gente faz alguns testes aqui dos equipamentos internos. Muita gente falou no vídeo anterior que a palheta do limpador, que é um item de revisão comum, certo? De alguns itens, de algumas revisões periódicas em concessionária, estava ruim, deu para escutar isso. E esse é um dos itens que a gente avalia, se as palhetas estão boas. Veja que é um de vários itens que a gente acessa lá dentro, né? E assim por diante, a gente faz testes de bateria, a gente verifica níveis, a questão da mixagem lá do fluido de arrefecimento, teste de fluido de freio, óleo do motor, níveis de fluidos hidráulicos, os filtros, avaliam-se as 4 velas, certo? Para a gente ter uma ideia de como é que está a câmara de combustão, como é que está a mistura de cada cilindro. A gente removendo as velas também, eu vou mostrar mais para frente ainda nesse vídeo como é que estava a situação interna desse motor ali na parte do cilindro, certo? Vou entrar com uma câmera e depois a gente faz algumas aferições aqui de freio, as pastilhas, os pneus, a suspensão, coxins e assim por diante, certo? Depois de feito esse roteiro, que demora um dia para fazer, a gente consegue ter uma ideia de como é que está o geral do carro de uma maneira inicial, ok? A palavra é importante, ela é inicial. E vocês vão ver agora que conforme a gente foi trabalhando no carro, novos problemas foram surgindo conforme a gente é desmontando diferentes setores, setor de alimentação de combustível, a parte interna do carro, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Começando por onde? Já vamos pelo motor, certo? Depois eu vou falar do teto e depois da parte eletrônica. Vamos começar com o motor. Uma outra inspeção que eu vou fazer aqui, que eu tinha prometido, é aquela inspeção que você faz aos 40 anos, né? A revisão dos 40 anos de idade. Você geralmente utiliza uma câmera dessas lá no médico. E aqui no nosso hospital, dessa vez de carros, eu vou dar uma olhada para ver como é que está a parte interna aqui dos 4 cilindros do motor do Igor, certo? E aqui a gente pode ver se o paciente ele é um paciente aos 40 anos, né? Se ele foi um paciente que foi obeso durante a vida útil dele, né? Dos últimos 40 anos, se ele tinha excesso de peso, se ele era diabético. Nesse exame aqui eu consigo ver isso. Então vamos dar uma olhada aqui para ver como é que está o aspecto interno lá da câmera. Eu tenho um LED e eu tenho 2 câmeras aqui. Esse aqui é o 961N da Beta, né? Parecido com aquele que você usa no hospital. Esse é o orifício, o brioco da vela. Consegui entrar, bacana. Ó, esse pistão aqui, o primeiro pistão do primeiro cilindro do motor tá bem em cima, ok? E ó, o aspecto tá muito bom. O aspecto está bom deste cilindro. Deixa eu dar uma olhada na câmera lateral aqui. O cilindro está nesse sentido, ok? Aqui eu tenho o final do bloco, eu tenho essa parte aqui, a junta do cabeçote, e essa é a parte superior. E eu tenho aqui, ó, 2 válvulas. Eu tenho um pouco de óleo, tá? Esse óleo aqui, essa parte mais brilhante no pistão, ok. Esse daqui nem tanto, tá? Eu tenho um óleo que aparentemente está vazando de uma das válvulas. Deixa eu trocar aqui o sentido da câmera. Vamos ver se eu consigo girar.
Aqui eu vou ter que baixar esse cilindro para mostrar melhor para vocês, o que vai dar muito trabalho agora no momento de gravação do vídeo. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui, vamos ver o que a gente encontra e eu continuo meus argumentos. Ó, agora dá para ver melhor, o pistão tá lá embaixo e aqui, aqui fica mais claro, eu consigo mostrar melhor para vocês, ok? Duas coisas que chamam a atenção. Número 1, a carbonização desse pistão está excelente para o ano e para a quilometragem do carro, que demonstra que o carro vem utilizando um bom combustível, ok? Eu tenho as duas válvulas de admissão aqui desse lado, então elas abrem, entra a misturar combustível e dá uma olhada na lavada que ela está fazendo. Eu tenho pouca carbonização na coroa do pistão, o que é uma excelente indicação aí, como eu falei. Só que na parte de exaustão, olha lá, eu tenho um aspecto um pouco brilhante e isso pode ser óleo do retentor de válvula. É a minha primeira suspeita, que é o mais comum. Vamos dar uma olhada para ver como é que está a parede primeiro. Então agora eu estou vendo uma visão lateral, ok? O cilindro agora está nesse sentido, o pistão está lá para baixo, aqui nesse sentido, e a gente está olhando o cilindro mais ou menos assim. Olha lá. Eu tenho as válvulas agora, eu tenho ali a junta do cabeçote, eu tenho o bloco, eu tenho o cabeçote, eu tenho a junta no meio. A parede, aparentemente o brunimento tá bom. Aqui, ó, é normal no motor a combustão eu ter alguns riscos, tá? Isso são impurezas que ficam ali próximo dos anéis e acabam tirando um pouco do filme de óleo. Isso é normal. Todo motor vai ter isso. Eu tenho alguns pontos de oxidação. Outra coisa que também é normal de carro com muito ano e baixa quilometragem. É normal, ó. A gente tem um sinalzinho de oxidação, mas é muito leve. Perceba aqui, esses pontinhos. Tá? Mas se eu fosse te falar assim, o que eu tô olhando aqui, que é um problema maior, vamos ver se a gente consegue virar a câmera aqui e olhar a válvula por baixo. Eu vou botar mais para baixo. Agora eu estou olhando só o cabeçote. Olha lá o buraco por onde a câmera está entrando. Deixa eu ver se eu consigo mirar aqui em uma das válvulas. É, ó, aqui acho que vai ficar um pouco mais claro. Tá vendo esse melejar que nós temos aqui, ó? Essa parte um pouco mais brilhante. Olha lá. Isso provavelmente é um pouquinho de óleo que deve estar escorrendo pela válvula de exaustão, pelos retentores de exaustão, que pelo fato das válvulas serem de exaustão e admissão aqui em cima, certo? Olha lá. Olha lá, vamos lá. Admissão e exaustão. As duas de exaustão, as duas de admissão, 4 válvulas por cilindro. O mais comum são as válvulas de exaustão começarem a ter problemas no longo prazo. E aqui é um problema de idade, não um problema de ausência ou perfeita manutenção. Não é um problema se isso daqui era um paciente obeso ou se era o esportista lá, o tenista campeão do mundo. Passou de uma certa idade, o tenista, o cara obeso, ele vai ter sintomas relacionados à idade. E o ressecamento das válvulas, do retentor da válvula aqui, é um deles. E isso aqui provavelmente é o indício do início desse problema. Essa parte mais brilhante, certo? Vamos ver se a gente consegue ver aqui um outro cilindro que tem a válvula aberta. Ó, esse cilindro também, um início ali. Mas é muito pequeno ainda. Isso é um problema que está começando agora, tipo uma rachadura numa marquise que com o tempo vai piorar. Então vamos lá. Conclusões que eu tomo aqui. O carro aparentemente tem rodado com bons combustíveis aí nos últimos quilômetros, tá? A parte superior do pistão está com baixíssima carbonização. O problema de vazamento do retentor é um problema frequente relacionado ao ano. Quem acompanha o canal aqui já deve ter vários vídeos
que eu comento sobre isso. Eu vou deixar aqui o vídeo com o título Verdades e Inconvenientes de Carro Velho. Clica lá, você vai entender melhor o início do problema que a gente detectou aqui nesse motor, mas não é nada que exija uma intervenção neste momento, né? Existem outros aspectos que estão muito mais urgentes aqui e a gente continua o vídeo, certo? Vamos para onde agora? Eu tenho aqui a parte da variação do comando, eu tenho alguns atuadores e sensores e é comum com o tempo esses atuadores ressecarem, tá? É o tempo, não é o dono, não é a ausência ou a manutenção em dia. Isso aqui funciona até o momento que ele começa a não reter mais o óleo, tem o óleo sob pressão atrás do sensor e aí o óleo começa a brotar por eles, né? E na Mercedes especificamente, o que acontece é que o óleo entra por dentro do chicote elétrico, certo? E ele caminha pelos cabos e ele vai parar no módulo do motor. Eu estou com o módulo do motor aqui na mão, os cabos eles entram aqui, ó. Esses aqui são os pinos. Então eu tenho aqui, ó, 3 fios, 2 fios. Eu vou ter 2 pinos no módulo que vão encontrar aqui esse componente. O óleo passa por dentro do fio, por dentro do cabo do isolamento e ele aparece aqui. Se você vê aqui o pente do módulo, tem óleo. E se a gente abrir, lembrando, esse óleo está sob pressão, o motor está pressurizando lá, 5 bar de pressão quando você está com o pé cravado, a bomba de óleo lá está pressurizando o óleo para todo o componente do motor, inclusive esse daqui, né? E vai lá, 5 bar de pressão, começa a empurrar óleo por dentro do chicote. Ele passa pelo pente do módulo, a gente abre o módulo. E tá aqui, ó. Aqui, ó, mais fácil ainda mostrar para vocês o óleo do motor dentro do módulo. Isso aqui é crônico de Mercedes, todas, em algum momento da sua vida, vão passar por isso, certo? E aí esse óleo, às vezes, ele acaba criando um mau contato entre o chicote, né, e os terminais. O óleo ele fica entre o chicote e o terminal, fica com, que devia ter um contato 100%, o óleo entra, separa esse contato, dá interferência, cria uma resistência e aí o sinal ou a alimentação acaba sendo comprometida e aí o carro começa a ter diversos problemas estranhos, né? E um dos sintomas que ele falou que quando ele andava muito forte durante muito tempo, o carro acendia a luz, ficava quadrado, ligava, desligava, voltava ao normal, pode ter relação com esse problema aqui. Duas maneiras de a gente resolver. A certa, resumindo o vídeo, que você não vai ver, né? Mas que eu falei, que eu apontei aí para vocês. A certa é a substituição do componente para o óleo não brotar mais e a gente faz uma tentativa de limpeza interna aqui, certo? Ou também existe um chicote que é fornecido pela própria fábrica, chamada Oil Stopper, né? Ou parador de óleo, que a gente conecta entre os dois. Esse chicote ele acaba sendo blindado. Ele retém o óleo, mas ainda passa a eletricidade dentro dos fios, certo? Que mais? Quando a gente passou o scanner, quando o Igor chegou aqui na oficina, a gente não tinha nenhum código relacionado à borboleta. Eu li para vocês os códigos que estavam registrados no motor, que eram dos sensores de ABS, se eu não me engano, e não tinha nada em relação à borboleta. No momento que a gente parou de gravar o vídeo, foi lá fim de semana, fizemos churrasco, beleza. Aí agora o carro entra para serviço. Tinha um código novo registrado. E era um código em relação ao sinal da borboleta. Esta é a borboleta. Ela é um componente eletromecânico, certo? Ela faz a função de controlar a quantidade de ar que entra dentro do motor e, portanto, o trabalho dele, quanto de potência ele vai dar. Você está na marcha lenta, parada no semáforo, a borboleta está fechada. Você vai começar a acelerar o carro, a borboleta abre e aí você quer dar aquela ultrapassagem, a borboleta abre 100%. Tudo isso é controlado por um pedal eletrônico que manda um sinal para um motor elétrico que está aqui e, certo? Ele está aqui e aí o motor elétrico ele vira essas engrenagens e as engrenagens estão conectadas à haste da borboleta, certo? O avanço é feito pelo motor elétrico. Quando você tira o pé, eu tenho uma mola que vai recolher
a borboleta para a posição fechada, certo? Avança com eletricidade, volta com uma mola. E o código era relacionado ao retorno, né, desta mola, né? O código falou, provavelmente a mola está presa, e aí a gente desmonta o componente, certo? Eu tenho aqui, ó, a parte eletromecânica ou mecatrônica deste componente, eu tenho a alimentação do motor e eu tenho as pistas que indicam a posição da borboleta, né? Que isso é uma referência para o módulo do motor trabalhar, muito importante, né? Imagina que se o motor não souber onde está a borboleta, ele não sabe o quanto que o motor está acelerando, qual que é a carga. Isso pode causar um acidente, né? Se a borboleta prender, lembra daquele filme que o cara estava acelerando e prendeu o acelerador, ele cruzou 3 estados nos Estados Unidos com o acelerador no talo? Fizeram filme disso aí. Isso é um problema, né? E como é que a central enxerga qual que é o ângulo da borboleta? São através desses pentes que nós temos aqui, ó, e essa espécie de pista que nós temos, e aí o pente ele vai girar e conforme ele está em contato aqui com a pista, a resistência muda, e aí ele sabe se a borboleta está fechada ou 100% aberta. E aqui, ó, a gente tem uma pequena avaria que pode estar gerando uma resistência na leitura de uma das pistas, tá? Isso aqui ainda vai ser investigado a mais. Pode ser que uma limpeza resolva o problema e a gente não fale mais de problemas de borboleta. Pode ser que depois que a gente monte aqui, o componente pare de funcionar, certo? Mas faz parte aqui da investigação. Realmente uma limpeza aqui já vai resolver. Tem essa trinquinha na trilha aqui, né? Antiga até. Que nem eu disse, alguém já passou por aqui. São os indícios que a gente teve aqui, né, ao desmontar o componente. Mas, enfim, vai ficar em observação. Vamos limpar, vamos fazer uns testes ali de funcionamento e continuar o diagnóstico, né? Lembrando, a gente está falando de um problema intermitente, o carro ficava fraco às vezes, né? Pode ter relação também aqui a borboleta. Que mais? Um outro teste que a gente faz de longo prazo, além do exame de próstata, o exame de sangue, o exame cardiovascular, é o exame dos injetores, dos componentes que entregam combustível lá para o cilindro para ser queimado, certo? E os motores a combustão, a sua maioria hoje no mercado, eles trabalham, a função da injeção eletrônica, da central, é calcular o quanto de combustível ela vai dar, né, para cada um dos cilindros. E esse cálculo ele é feito de maneira única. É um cálculo que vai valer para 4 cilindros, certo? E qual que é a consequência dessa construção? Que ela é mais simples, ela é mais barata, né? A consequência é que se eu tiver uma diferença de entrega de combustível entre os injetores, a central não vai conseguir identificar qual que é o cilindro que está recebendo menos. Se você dá uma olhada aqui no teste que a gente fez rapidamente, esse injetor está entregando menos combustível do que esse, certo? Tá diferente, tá nítida aqui a diferença entre os dois, e isso pode ser causado por uma sujeira, por um defeito do injetor, etc, né? E se a gente tivesse uma sonda lambda por cilindro, aqui nesse carro a gente tem uma só para os 4, a central não consegue ver que esse cilindro está recebendo menos gasolina, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Ah, mas o bico injetor, Guilherme, não se limpa. Tá aí, ó. O carro não tem sintoma, tá? A gente fez um teste de vazão, existe uma desequalização na entrega de combustível aqui. Isso pode gerar, isso pode estar relacionado com o sintoma que ele estava falando, e a gente precisa ver se a gente consegue fazer esse injetor depois de uma limpeza, uma retrolavagem, a troca lá das peneiras da entrada, e um segundo teste, ele volta a injetar normalmente ou não, certo? Então, talvez aqui o problema seja a palavra, né? Bico não se limpa. Não, bico se afere, certo? E se precisar fazer alguma limpeza, aí a própria máquina que faz a aferição
também pode fazer a limpeza, ok? Bom, então recapitulando, senhores, nós tivemos vários problemas aqui. Eu tinha bico desequalizado, injetor, que podem causar problemas e nada estava registrado no módulo do motor em relação a falhas que a gente vai esperar que essa desequalização vai causar, entendeu? A gente também tinha uma contaminação de óleo, certo? O óleo saía aqui dos variadores, passava pelo chicote e estava encharcando o módulo. O que a gente fez aqui já, trocamos os variadores, botamos o oil stopper, porque esses variadores daqui a 10 anos provavelmente vão causar o mesmo problema, mas com o oil stopper, certo? A gente não vai sofrer mais a consequência da quebra do variador. E ainda estamos com a borboleta com aquela trinquinha na trilha, certo? E eu não consigo agora associar o problema da contaminação de óleo com a falta de sinal da borboleta. Eu tenho que resolver as coisas por parte. E aí eu montei o carro inteiro, certo? Para a gente fazer esse primeiro teste de rodagem para ver se com o problema do vazamento e dos contatos ali na parte de óleo no módulo, o restante do carro vai se comportar e o problema volta, certo? Mas não era só isso que tinha esse carro. Quando a gente estava lá no podcast e o Igor falou que tinha SLK e tal, e eu cheguei a perguntar para ele, cara, tá vazando óleo? É um óleo verde, né? Ele não soube responder na hora, mas depois que eu recebi o carro aqui na oficina, aí eu consegui atuar o teto e aí eu vi que, além de estar vazando óleo, o óleo estava de cor errada. E por que eu sei disso? Porque isso é um problema frequente. Todas as SLKs dão esse problema aqui na 171, certo? Que é a R171, que é a código de carroceria desse carro. Isso é uma coisa que eu recebo e faço com frequência aqui de Mercedes, né? O que eu não ia esperar era que alguém no passado já tinha mexido nesse teto e já tinha trocado o óleo, certo? Por um outro óleo que não era o correto. E isso pode causar problemas consequentes além desse vazamento que a gente resolveu. Mas o teto está funcionando. Aí a gente vai e começa a resolver problemas pequenos, do tipo uma lâmpada, né, do farol. A gente percebia que algumas das lâmpadas estavam queimadas. Nós retiramos a lâmpada aqui de dentro do farol. Isso aqui é uma época que ainda são lâmpadas halógenas, né? A gente tirava. Pô, a lâmpada está queimada mesmo. Dá uma olhada. Troca a lâmpada, põe a lanterna no carro, ainda assim não ilumina. Nunca é só uma lâmpada, certo? Quando o teu mecânico fala nunca é só, é por causa desses casos aqui. Bom, a Mercedes utiliza uma central eletrônica chamada módulo de aquisição de sinais, ou SAM, módulo SAM. No caso aqui, esse carro tem até dois. Um na traseira e um na dianteira, a gente está falando do SAM traseiro. Esse SAM traseiro é esse módulo aqui, que é basicamente uma caixa de fusíveis que tem uma comunicação com a rede interna do carro. E aí quando o módulo lá do interruptor de farol liga para o módulo lanterna, essa informação vem de uma forma de dados para esse módulo fecha um relé que alimenta aqui a lâmpada. Então, um pouco mais complexo se comparado com um Fusca, por exemplo. E a gente descobre que esse sinal não está saindo desse módulo. Há continuidade do módulo até a lanterna, pelo chicote elétrico, mas o módulo não está mandando sinal. E aqui acaba existindo um outro defeito comum em Mercedes em relação a esses módulos com a passagem do tempo. Não interessa se o carro fez a troca de óleo ou não, não interessa se o carro fez 10 visitas na concessionária nos últimos 10 anos, não interessa se o carro não fez nenhuma visita, passados-se os 10 anos, é comum nós encontrarmos defeitos nessa parte eletrônica, nas partes internas deste módulo, certo? Isso acontece também em outras Mercedes. É um defeito pelo tempo. E aqui, cavalheiros, todos os carros têm a sua particularidade. Isso é uma particularidade de Mercedes. Você tem aí o quê? Um Volkswagen, um Jeep, um BMW. Esses carros, durante um período longo, vão apresentar defeitos crônicos, que a gente chama de crônico, porque são consequências do projeto e da fabricação de quando eles eram novos, que só vão se manifestar com o tempo, certo?
Se você acha que o teu carro tá bom, traz ele aqui, vamos fazer uma inspeção visual, né? Aquele teu Volks de 10 anos está perfeito? Não, meu carro não tem nenhuma luz. De fato, a luz de injeção desse carro em relação àquele injetor não acendeu. Se eu não estivesse fazendo uma inspeção mais aprofundada aqui, de vários dias de serviço, eu não teria pegado o defeito do bico, certo? Então não necessariamente a ausência de um sintoma oculta o seu problema, ok? O carro pode ter sintoma nenhum, mas o problema está lá, certo? Então toma cuidado quando você vai criticar o carro dos outros. A gente está aqui na oficina, enfim, a gente já fica acostumado. E também a gente fica meio receoso quando o pessoal tá esse carro está à venda, né? E o cliente vem aqui, olha, o carro do cara da loja falou que o carro está perfeito, sem defeitos. Pera, amigo, não é por aí. É um carro de 10 anos ou mais? Calma. Você tem que alinhar a tua expectativa com a realidade que nós mecânicos vemos aqui todos os dias. Beleza? E eu provei para vocês aqui em mais de um ponto que o carro tinha defeitos que não estavam previstos aí numa inspeção visual, no uso do dia a dia, nas luzes que acende no painel, e ainda assim os defeitos estavam presentes no carro. Entendeu? Beleza. Aqui é o seguinte. Que nem eu disse, a gente ainda está na fase de investigação. Era para ter soltado esse vídeo antes da gente fazer de eu entrar de férias. Mas estou gravando agora o primeiro vídeo do ano do canal, vai sair hoje, inclusive. O editor que está segurando essa câmera está bem fodido. Porque vai ter que se virar nos 30. E a gente solta os negócios do 4K aqui, né? Demora para renderizar. Enfim, e vocês vão ter um acompanhamento aqui de mais detalhes desse projeto. Eu ainda estou em fase de diagnóstico do motor. Eu resolvi parte dos problemas que que a gente detectou e eu preciso botar o carro para rodar de novo, certo? Para ver como é que o motor vai se comportar. Lembra? Era uma falha intermitente a do motor lá com o Igor. Era só depois que ele andava super quente durante muito tempo e tal, né? Então a gente ainda está em fase de investigação aqui de uma manutenção esperada para um carro de mais de 10 anos. Nenhuma grande novidade, alguns defeitos crônicos que a gente está resolvendo agora e dessa primeira fase que vai ser a parte mecânica desse carro. Uma vez resolvida isso, a gente vai cuidar da parte estética, né? Que é aqui a parte principalmente da pintura, que esse carro tirou o adesivo e agora a gente vai ter que decidir depois como é que a gente vai fazer, enfim, conversas para outros vídeos e esperem também mais vídeos aqui da atualização desse projeto. Eu queria estar andando com esse carro, mas não vai dar. O vídeo tem que sair hoje. Então é isso? Então, se você gosta de conteúdos aí mais técnicos, esse é um canal que trabalha com mecânica especializada em carros importados e a gente tenta fazer essa ponte do lado técnico com o leigo, para você entender um pouquinho melhor de como é que funciona e o quão complexos são carros ainda de décadas anteriores, o quanto de complexidade e qual que é a expectativa que a gente tem que ter quando a gente tem uma maravilha delas. A SLK mais bela de todas. E não vai ter mais, porque não vende mais SLK, né? Agora é SLC, né? Então, é isso? Vamos terminar o vídeo? Vou soltar o editor para ele fazer os cortes e postar? É isso, cavaleiros. Considere se inscrever nesse canal.